Ele que é relator do projeto de inteligência artificial, também presidente da Comissão de Comunicação do Senado. Nós vamos convidar aqui ao palco mais uma vez e vamos receber calorosamente o senador Eduardo Gomes. Bom dia a todas as pessoas. Eu queria pedir desculpa à organização, porque a gente teve que antecipar um pouco a participação, porque nesse momento resolveram fazer uma sessão do Senado, uma sessão extra, dadas movimentações aí da regulamentação da reforma tributária na Câmara, a expectativa da chegada do texto no Senado, sob a relatoria do senador Eduardo Braga, e uma série de outras medidas que estão sendo discutidas ao mesmo tempo, levando em conta a falta de tempo para as últimas sessões desse ano legislativo. Eu aceitei o convite para falar um pouco sobre o status atual da proposta do 2338, que é o projeto de lei de autoria do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, com a colaboração preciosa, desde o primeiro momento, de substitutivos e projetos advindos da Câmara e do Senado, que foram reunidos por uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Vilanova Cueva, secretariado pela professora Laura Schertel, com auxílio do doutor Fabrício, da Adriana, do César, do doutor Biondet, da equipe do governo federal, da Secretaria de Relações Institucionais, setores específicos do governo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, dos setores, tendo em vista que nós tivemos mais de 150, nesses 2 anos, 150 audiências com centenas de participações, fóruns internacionais, nacionais, e uma impressão agora nessa medida, na última prorrogação, feita pelo presidente Rodrigo, que deve ter como consequência ainda uma pequena prorrogação para fechamento do texto, deixar a todos, principalmente do setor de telecomunicações, estava falando isso com o presidente Gebara, para o atual momento desse projeto, depois de tantas contribuições, tantas modificações e tantos alertas, né? Nessa última versão, depois dos 2 anos de debate, de acatar muitas sugestões, de rever alguns conceitos e de, principalmente, ter a prudência de acompanhar que esse assunto é um assunto, como eu disse muitas vezes, esse é um assunto absolutamente global. O ambiente é que nós vivemos numa rua com 7 bilhões de vizinhos que têm interesse no nosso êxito, vizinhos que não têm, e que a consequência da nossa decisão sobre inteligência artificial vai direto numa mudança de ambiente entre ter investimento e não ter investimento, entre uma visão moderna que possa trazer o Brasil, para um novo patamar, ou simplesmente importarmos riscos, tecnologia e exportarmos emprego com a nossa mão de obra, tendo melhor ambiente para discutir inteligência artificial em outros países. Então, muito mais do que a visão técnica, essa está disponível no relatório anterior, estará disponível provavelmente na próxima semana, naquilo que a gente chama de uma versão muito mais próxima da aprovação do que as últimas versões. Muito provocados pela mudança tecnológica, pelo senso de realidade e principalmente pela objetividade daquilo que começou a se transformar no nosso país, que pouco tem a ver estritamente com tecnologia, com ambiente, com direitos, e muito mais sobre a realidade que se impõe sobre todos nós do que o que é o Brasil e a inteligência artificial. Na visão institucional, o que a gente fez, e parece que isso está concretizado no texto, foi a adoção de um sistema de avaliação setorial, regulatória, sobre os diversos setores que terão, como todos terão, o impacto direto da inteligência artificial. Agências setoriais no campo financeiro, especialmente o Banco Central, a Anatel, na questão das telecomunicações e na questão de tecnologia e equipamentos, a MPD num trabalho de renovação que deve ser precedido de uma reestruturação,
de um investimento específico e, por consequência, as outras agências reguladoras também, cada uma na sua área, na área de saúde, na área de infraestrutura, ou seja, aplicação de inteligência artificial, vigiado de perto ou no ponto de vista de colaboração ou de fiscalização por aqueles que, apesar de serem sabatinados e votados por consequência do voto popular, porque isso é feito pelos senadores, pelo Congresso Nacional, mas são mandatos não coincidentes. Isso dá uma garantia, uma certa garantia de isenção e uma tranquilidade que vai além dos mandatos sucessivos de 4 anos de presidentes da República, de governadores, e uma certa necessidade de unidade para que essa regulação não tenha interpretações diferentes a cada estado. Foi mais ou menos o que a gente conseguiu fazer na nossa emenda que foi aprovada e promulgada na questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma lei simples, de aplicação simples, ainda em construção, mas que já para o empreendedor já tem uma visão única, não precisa se submeter a legislações regionais ou qualquer outro tipo de burocracia. Então, a minha rápida visão aqui, e também todo o setor tem uma conexão muito forte com o Congresso, com a nossa comissão, com a comissão especial, que é presidida provisoriamente agora pelo nosso senador Marcos Pontes, do Estado de São Paulo, mas também tem o senador Carlos Viana, os outros senadores, todos que participam da comissão. Nós fizemos, nesse período inteiro, uma coisa inédita, mas que nos deixou muito satisfeitos, que é o fato de não aprontarmos surpresas, né, para as pessoas que estão na expectativa da regulação da IA. Então, todos os relatórios feitos até agora tiveram um caráter consultivo. Tive algumas vezes com o Ferrari, com várias pessoas do setor. Todas as vezes que nós tivemos que apresentar alguma mudança, essa mudança ela entrou consistente no relatório, mas submetida à apreciação. Então, quem teve e terá ainda a oportunidade de discutir IA nesse projeto do Senado, tem também o espaço e o poder de questionar, de perguntar, de sugerir, de dar ali a sua visão de texto. Então, não é uma coisa fácil. A gente já chegou a ter uma ilusão maior de que poderia fazer uma regulação mais ampla, mas ela tende a ser restritiva, se for dessa forma. Nós também imaginamos, durante um tempo, que era preciso vencer algumas barreiras ideológicas e de ambiente político sazonal, porque há sempre uma tendência, houve durante muito tempo do debate desse projeto, uma tendência de se realizar uma mini-reforma nacional constituinte dentro desse projeto, envolvendo uma série de assuntos que não têm diretamente a ligação com o IA, com regulação de IA, como é o caso de liberdade de expressão, alguns termos voltados mais à polarização política do que o projeto em si. Então, nós estamos caminhando nesse ambiente recente que foi percebido pelo setor industrial brasileiro, a nossa colaboração recebida pela CNI, pela Fiesp, por várias instituições, mas principalmente porque há alguns que mantinham uma expectativa de temor, de reserva de mercado, começaram também a pedir a aprovação do texto, porque estão vendo no dia a dia o mundo, essa rua de 7 bilhões de habitantes, o mundo querendo especificamente investir no Brasil. E investir no Brasil, em especial nos data centers, que já é um assunto. Na semana passada estive com o governador Tarcísio, no estado de São Paulo, com mais de 1.300 participantes, toda a cadeia muito animada com o objetivo real dos investimentos em data center, a oportunidade de, como disse o presidente Guevara, de água e energia, estado de São Paulo, estado do Rio Grande do Sul, uma série de envolvimentos que nos deixam agora, para chegar à minha parte final desse comentário, é um comentário de impressões. Todas as dificuldades, as percepções técnicas estão disponíveis no nosso gabinete, na nossa comissão. Fiquem à vontade para questionar. Eu estou fazendo um comunicado de impressões naquilo que eu considero as 3 semanas decisivas para a definição da regulação da IA. Mas, para dar uma visão um pouco mais otimista, da primeira análise do projeto há 2 anos atrás, agora a gente está só tentando dirigir um veículo
com um acelerador e uns 20 freios, né? Diminuiu bastante. Mas a gente ainda vai ter que discutir um pouco para ver se a aprovação é oportuna na versão que está, se a falta da regulação também pode ser inoportuna justamente pelo contrário, para garantir investimentos de boa qualidade e garantir continuidade. Portanto, ainda há um momento de sensibilidade. Não é à toa que dos países que se reúnem nessa semana, nas próximas semanas, do G20, do P20, do T20, todos esses países têm um número muito pequeno de países que conseguiram concluir a regulação e tem um número ainda expressivo de países que concluíram a regulação e que colocaram essa regulação em imediata revisão, muitas vezes até antes da adoção das normas. Então, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que exige, além de muita inteligência emocional, inteligência da vida real, dos direitos individuais, da proteção do emprego, mas, ao mesmo tempo, do desenvolvimento, é uma decisão que ela tem que ser coletiva e ela tem que esperar um ambiente que dê o mínimo de certeza e de previsibilidade. Uma coisa é certa, já indo para o final da minha participação, uma coisa é certa, com a regulação de inteligência artificial, a gente descobriu no Brasil, e acho que alguns países descobriram, embora não admitam, que no caso do Brasil a gente tem que mudar, não é especificamente o conteúdo e o conceito da lei, mas eu acho que isso aconteceu na área de telecomunicações, na área financeira, em outras áreas, nós já tivemos esse tipo de problema. Nós temos um problema no Brasil jurídico, constitucional, de ambiente, de velocidade legislativa que nos obriga a criar, dentro de pouco tempo, eu não tenho nenhuma dúvida disso, talvez não seja agora, mas isso ocorrerá dentro de um tempo, a forma da lei, a consistência da lei e a visitação das transformações da lei como se fossem leis vivas. É impossível, eu fico pensando o desastre que seria, nesse momento, se a gente tivesse aprovado a primeira versão do relatório, mas não é diferente da segunda, não é diferente da terceira, e eu estou torcendo para que não seja diferente nas próximas semanas. E vou encerrar dizendo aquilo que eu disse na minha primeira participação sobre esse assunto. O Congresso brasileiro ele avança muito quando aprova boas leis e avança muito mais quando deixa de aprovar leis ruins. Muito obrigado.